paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim, né? Eu me chamo Tamires, estou aqui hoje gravando esse vídeo porque eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou muito forte ao meu coração. E como é dito, Jesus é algo tão bom que ele não pode ser guardado dentro de um potinho, dentro de uma caixinha. Jesus e as maravilhas que ele fez, faz e continua fazendo precisam ser sempre compartilhadas. É isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu quero compartilhar um pouco das maravilhas de Jesus com vocês. O texto que eu vou ler hoje para vocês se encontra no Evangelho de João, no capítulo 18, tá? Eu vou começar a ler a partir do versículo 1 para a gente poder entender mais ou menos a história, onde surgiu isso que Deus ministrou no coração e onde surgiu o tema, como você está usando a sua espada. Para quem não sabe, para nós cristãos, nós chamamos a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, de espada, porque é com ela que a gente consegue lutar as nossas guerras, é com ela que quando a gente está se sentindo aflito, desanimado, a gente abre a ler, e é como se o próprio Jesus se revelasse a nós através das Escrituras, acalmando o nosso coração e tirando todo o medo. Então, sem mais delongas, vamos partir para a leitura e vamos ver o que o Senhor tem reservado para nós, porque eu estou aqui somente como um instrumento, mas a voz que vai prevalecer aqui nesse vídeo, quem vai falar, quem tem o primeiro lugar aqui é o Senhor Jesus, e Ele quer falar com você hoje, tá bom? Jesus é preso. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que esses outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber do cálice do sofrimento que o meu pai me deu? Bom, a leitura se encerra aqui e aqui eu começo a falar. Nessa passagem, Jesus ele estava prestes a ser preso, porque como nós sabemos, Jesus foi o plano perfeito que Deus fez para a humanidade. Foi necessário que Jesus viesse até a terra, mostrasse para nós como é que um cristão deve se viver como ser humano. Caminhou, virou um mestre. Desde os 12 anos ele se sentava para estudar com os sacerdotes, com os mestres da lei. E ele não só pegava aquela palavra que ele aprendia e ensinava para a multidão, como ele também a praticava. Jesus, no decorrer da história, ele colecionou milagres, ele colecionou dádivas que nós, ao lermos, percebemos, nossa, que homem sensacional. Jesus, ele foi... Eu não tenho como explicar o que ele foi. Ele é simplesmente magnífico. E a sua maior grandeza não foi por ele ter realizado só os milagres que ele realizou pelos ensinamentos dele, mas a sua maior grandeza foi porque tudo que ele fazia com humildade, ele fazia com temor e com obediência ao seu Pai, e ele fazia por amor.
Existe na Bíblia uma citação que fala que o verbo se fez carne. Esse verbo é Jesus. E esse verbo não é o verbo religião ou da religiosidade. O verbo era amar. Ele nos amou, ele nos ama e ele continuará nos amando. Por isso que ele não quis fugir do propósito que ele tinha aqui na terra. Porque ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você. Isaías 53 fala, foi revelado ao profeta Isaías a revelação da vinda do Messias, que é Jesus Cristo. E no versículo 7 eu acho interessante que fala que tudo que ele sofreu calado, ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro, ou seja, não reclamou de nada, não precisou atacar ninguém para mostrar qual é o real evangelho. Sabe, o que a gente vê muito hoje em dia na internet, que parece um juízo, a internet virou um tribunal, que você não pode errar, você não pode dar uma fora, que vem várias pessoas para te atacar. Enquanto se você fizer uma coisa boa, ninguém lembra, ninguém faz questão de lembrar disso. E é isso que acontece. Eu fico muito triste que eu às vezes leio algumas coisas, mas a que mais me magoou foi a seguinte, um dia uma pessoa me perguntou: como você teve coragem de sair da igreja? E a pessoa respondeu assim: comece a frequentar uma que você vai saber. Sabe, nós cristãos, o nosso papel não é de juiz, não é de advogado. O nosso papel é simplesmente fazer como Jesus fez. E o que Jesus fez de tão horrível assim, Tamires, que ele precisou ser preso? Ele amou. Jesus simplesmente amou. E o que algumas pessoas costumam julgar é a religião e ligam isso a Jesus, Porém, não julgue. Jesus, ele não é uma religião. Como eu disse, Jesus é amor, está na Bíblia. O verbo se fez carne. Não diz que ele era religioso. Religiosos eram as pessoas que tinham vontade de prendê-lo, que eram os fariseus, mais conhecidos como mestres da lei. Você pensa, mestres da lei, os caras eram muito inteligentes. Eles sabiam isso daqui de cabo a rabo. Eles ensinavam nas sinagogas. Porém, por dentro, eles estavam podres, porque eles não botavam em prática aquilo que eles sabiam. Eles simplesmente eram famosos. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E em vários momentos, eles quiseram pegar Jesus, assim, na encolha, para ver onde ele iria errar. Eles estavam torcendo para Jesus errar. E a gente está vendo muito cristão assim. A gente está torcendo para o outro errar. A gente está torcendo para aquele pastor errar, para aquela irmãzinha errar. O que é isso? Isso não é o que Jesus nos ensinou. Pelo contrário, é o que os fariseus faziam com ele. Você que está aí do outro lado da tela e achou que Jesus, quando desceu aqui, teve uma vida perfeitinha? Não! Ele era perseguido demais. E ele era perseguido por quê? Porque ele amava. Gente, é uma coisa invertida que está agora, Porque pelo que a gente vê, pelo que a gente está assimilando, pra gente o evangelho é algo que nos traz, fama, status. Porque eu quero entrar na igreja, porque eu quero virar pastor. Eu quero cantar naquele ministério de louvor. Quero tocar aquele violão. Porém, para que você quer ser pastor? Para que você quer cantar, tocar aquele violão? Porque Jesus, ele não desceu aqui à terra para se autopromover e ter o título só como mestre, não. Ele desceu aqui na terra para nos mostrar o que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é isso. Sabe que onde Jesus estava? Jesus estava perto das pessoas que ninguém queria estar perto. Isso é evangelho. Ele cita que aos discípulos, que eles perguntam: ué, mestre, como a gente vai saber no juízo final quem vai subir, quem vai ficar? Foi simples, eu vou falar o seguinte: tem gente que falou ao meu nome, mas quando eu precisei de comida, eles não me deram comida. Quando eu precisei de água, não me deram água. Quando eu estava preso, eles não me visitaram. O que é isso, Tamires? Jesus passou fome? Jesus ficou com sede? Jesus ficou preso? Não, isso ele quer dizer aos pequeninos que precisam disso. Quem lembra da pessoa que está presa? Às vezes nem a família. Do morador de rua. Quando largam os senhores num lar de idosos, aquele jovem que é complicado, deixam ele na reabilitação, mas ninguém dá um apoio para ele.
Ei, o evangelho é isso. É estar onde ninguém quer estar. Subir num púlpito, ver um monte de gente te aplaudindo. Você pregar, isso é muito fácil. Mas a gente precisa sair do nosso comodismo, assim como Jesus fez. Nós estamos usando a nossa espada, muitas das vezes, para entrar na internet também e julgar, criticar, machucar as pessoas. Assim como Pedro fez com Malco. Quem disse que Jesus precisa de advogados? Quem disse que Jesus precisa de defensores? O Pai dele, que é Deus, é a própria justiça. Não cabe a nós realizar a justiça com as nossas próprias mãos. Nós precisamos confiar e esperar em Deus. E foi isso que Jesus fez. Jesus repreendeu Pedro na hora. Ei, a sua espada não é para você despedaçar pessoas, não é para você magoar, machucar. Sabe de uma coisa que a gente faz muito? A gente fala, Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O inimigo veio para matar ou para destruir. Quando estamos vendo um telejornal e aparece que aconteceu uma chacina, a polícia matou vários bandidos. Oh, bandido bom é bandido morto. Que cristão é você? Da sua boca tem que sair vida, proferir vida. Do seu interior tem que jorrar rios de águas vivas. Eu duvido que Jesus faria isso. A gente está agindo como Jesus agiu. A gente está agindo muito como Pedro, deixando se levar pelo calor da emoção. Tá mesmo, mas vamos entender ele, né? Ia pegar o mestre, que é amigo dele, e vamos entendê-lo. Ele já agiu pela emoção, aquele cara ia aprender Jesus. Que isso? É nesse agir da emoção que a gente está vendo o índice de depressão aumentar, de ansiedade, da gente não conseguir controlar a nossa língua, não medir as nossas palavras, estarmos magoando os outros e pensando assim, como não foi comigo, e outra, eu não quero sair por baixo. Olha, o evangelho não é isso. O evangelho vai muito além. Jesus, que seria preso, ele não fez isso. Ele repreendeu Pedro na hora e falou, ei Pedro, é preciso que seja cumprida a promessa que o meu pai falou. Ele tinha uma missão aqui na terra, então era preciso ele ser preso. E ele pensou, mesmo que eu sofresse, é melhor eu preso do que os meus filhos amados presos. O amor de Jesus é surreal. E agora eu quero falar especialmente com você, que talvez foi ferido por essa espada, despedaçar no seu coração, não sei se foi na igreja, não sei se foi na sua casa. Ei, para de olhar para quem usou a espada para te machucar e preste atenção em quem está estendendo a mão para estancar essa ferida. Jesus, no mesmo momento, ele pegou, tocou na orelha daquele homem, aquela orelha foi sarada. É isso que ele quer fazer com você, ele quer te sarar. Esquece quem te machucou e preste atenção em quem está na sua frente com a mão estendida para te curar. Talvez você esteja aí do outro lado, talvez esteja me ouvindo pais, filhos desviados. E talvez você que está aí deve estar falando, nossa, mas a promessa que Deus me fez tem tanto tempo, ainda não foi cumprida, ou então eu venho de uma realidade muito ruim, tá mesmo? Você não sabe o que eu fiz, o que eu já fiz. Nossa, meu passado é podre. Não faço questão de saber, nem Jesus. Ao decorrer da história, você vendo as pessoas que Deus escolheu, e até Jesus escolhendo seus discípulos, eram pessoas improváveis. E olha, meu amigo, para que Deus possa mudar um contexto e torná-lo melhor, precisa estar tudo errado. Não adianta estar tudo certo, senão não vai ter mudança. Jesus Deus, né, escolher 2 profetas que eu gosto muito, Jeremias e Isaías. Os 2 deram assim, desculpas. Jeremias falou, Senhor, onde você está me escolhendo? Eu sou muito jovem. E Deus logo falou, ei, não vem com essa não, digamos assim. Eu que vou colocar as palavras na tua boca. Isaías falando, Senhor, mas eu sou um homem impuro, tenho os meus lábios impuros e habito no meio de um povo que tem impuros lábios. Talvez você está falando, gente, é muito difícil para mim, que as pessoas ao meu redor fazem coisas pior que eu. E sabe o que Deus fez com Jeremias? Ele pegou uma tenaz com fogo, uma brasa, fogo, botou na boca dele e falou, pronto, tá puro. Deus, ele não quer desistir de você, ele não abre mão de você. Talvez você fale, mas já tem muito pastor, mas já tem muito levita, já tem muito profeta.
Que isso? Ninguém vai fazer da maneira que você vai fazer. Deus, ele precisa de você. Ele precisa. Mãe, você que já deram falsas esperanças para você em relação ao seu filho. Pai, já condenaram o seu filho. Ei, lembra de Jacó? Falaram para ele que José estava morto, que ele nunca mais ia ver o seu filho. E José estava lá no Egito, sendo usado por Deus, virou governador. Creia no Deus que você serve. O seu filho vai ser grande. Mas para isso, deixa ele estar na vida errada mesmo. Porque para Deus mudar, não é para estar certinho não, tem que estar errado. Que ele vai mudar, vai fazer uma revolução. É isso que Deus precisa. Ele precisa de pessoas comuns para, através delas, fazerem coisas extraordinárias. A mulher cananeia, quando se deparou com Jesus, a filha dela estava cheia de demônios. E ela, em desespero, falou assim para Jesus: ei, me ajuda, porque a minha filha, está no erro, mas é seu. É o que Deus te deu. É a herança do Senhor na sua vida. Então não desista. Não desista do seu filho. Ei, não desista do seu amigo. Não desista do seu parente. Porque Jesus, ele não desistiu de nós. Eu estou aqui, mas Deus precisou mudar a minha história. Precisou mudar toda e muito. Senão não teria nem... Não estaria aqui. Se não fosse Deus na minha vida, hoje eu sou eu aqui. Amanhã pode ser você. Volte a pregar, volte a cantar, volte a evangelizar. Olha, eu creio que através desse vídeo vai haver cura, porque eu peço até perdão, que eu sou cristã, eu já julguei muito, eu já fui muito em internet, já fui uma juíza de internet, mas Deus, ele está com a sua mão estendida hoje para te curar, assim como ele curou a orelha de Malco. Olha, não é porque a quarentena não é porque o vírus está espalhado aí não. A gente tem que fazer isso todo dia. É ter empatia, olhar com os olhos de Jesus. Jesus, ele vivia contando para o povo parábolas, que eram histórias de fácil entendimento ao povo. Ele era mestre, então ele os ensinava. Ele tinha os discípulos ao lado. E sabe a escolha dos discípulos? Ele escolheu Pedro, escolheu um cobrador de impostos. Você imagina se fosse Deus escolhendo hoje? Pedro, um homem ignorante, pegou a espada, feriu a orelha daquele soldado, já dá pra ver como ele era, né? Cobrador de impostos, provavelmente estava numa delação premiada aí da vida, estava sendo acusado de roubo, de alguma coisa. É isso, ele precisa de gente com a vida toda errada mesmo. Não importa para Deus o que você fez, o que você está fazendo, importa o que ele vai fazer na sua vida. Não fique se sentindo para baixo, não fique com essa autoestima baixa. Ei, Deus quer te usar muito, assim como ele está me usando aqui hoje, porque nada do que eu estou falando está vindo de mim, vem tudo do alto. E nós cristãos, nós precisamos aprender a usar a nossa espada. Jesus usou a sua espada para ensinar, para curar, para libertar. Ele não precisa de advogado. Nós não precisamos ser juízes da internet. Não é por força que a gente prega o evangelho e que o evangelho entra na cabeça das pessoas. É mais também pelo nosso testemunho, pela nossa postura, sabe? A parábola, uma das parábolas mais incríveis que existe na Bíblia, é sobre o bom samaritano. Olha, Jesus, ele vivia quebrando protocolos sobre essa religiosidade, entende? Porque religião, estar na presença de Deus, vai muito além do que eu ir ao culto todos os dias. Nesse momento de quarentena que está todo mundo em casa, não tem como ir. Então, assim, ir ao culto todos os dias, ou estar todo dia na igreja, não define a minha santidade. Eu sou santa, estou todo dia na igreja. E agora que você está em casa? Ei, igreja somos nós, templos construídos não pelas mãos do homem, mas pela mão de Deus. Entende? E os protocolos que Jesus vivia pregando, quebrando, né? E pregando também para a multidão. É com esses dois que eu vou citar e com eles que eu encerro o vídeo.
foi quando Jesus contou uma parábola do bom samaritano. Nessa parábola, a gente encontra um homem do povo de Israel. Ele estava na estrada, né, viajando, e apareceu de repente 2 bandidos, roubaram ele, o espancaram, ele ficou jogado lá, machucado com suas feridas. Passou-se um sacerdote, um levita, pessoas que eram para ser consideradas servos de Deus. Olha para você ver como a religiosidade não adianta de nada, a gente precisa amar. Passou-se um sacerdote, um levita, viram aquele homem ali e não o ajudaram. Provavelmente devia estar atrasado para chegar na igreja. Hoje eu tenho que chegar cedo porque hoje eu vou cantar, porque hoje eu vou pregar. Desculpa, mas você chegar para pregar, cantar assim, não adianta de nada, não vai fluir, não vai curar ninguém, não vai restaurar a vida de ninguém. Porque uma vida precisou de você e você não ajudou, você não está vivendo o verdadeiro evangelho. E quando chegou um samaritano, os samaritanos eram um povo que eram totalmente excluídos e, assim, para eles não sabiam da palavra. Porém, o samaritano foi o que praticou a palavra, porque ele pegou aquele homem caído, atou suas feridas, cuidou dele e ainda deixou ele hospedado numa pousada e falou assim pro rapaz: cuide bem dele. E para encerrar, uma história que só porque é a última, mas não é por isso que ela é menos importante, quando Jesus se depara com uma mulher que foi pega em ato de traição e ela seria apedrejada. Ela era uma prostituta. E os mestres da lei, os fariseus, chegaram e falaram assim: e aí, Jesus, o que nós vamos fazer com essa mulher? E já preparando as pedras para atacar nela, porque naquela época era assim, morria pedrada. Jesus, bem calmamente, escrevia na areia. Alguns teólogos dizem que Jesus estava escrevendo na areia os pecados que esses mestres cometiam, porém não botava o nome deles ao lado, porque Jesus não envergonhava ninguém. E ele se levantou e falou o seguinte: quem não tem pecado, por favor, atire a primeira pedra. Saiu um a um em silêncio. E Jesus falou: mulher, onde estão os seus acusadores? E ela foram embora, Senhor. Ele falou: pois bem, vá e não peques mais. Olha, não é sua situação financeira, não é sua situação momentânea que vai definir o que Deus quer fazer na sua vida. Ele sente saudade de você, ele quer estar perto de você. E preste atenção, Jesus, ao escrever na areia, os teólogos dizem, né, que poderia estar escrevendo os pecados deles. Preste atenção, a lei do Senhor está escrita numa tábua, porque ele quer sempre que a gente lembre das leis dele com muito amor, com muita obediência. Porém, os nossos pecados, por que será que ele escreve na areia? Porque quando vem a água do mar, aquilo se apaga e ninguém lembra mais do que está escrito ali. Ele não quer lembrar dos seus pecados, para ele não importa o quanto você pecou, o quanto você errou. Ele olha para dentro de você. Para ele, o importante é você. Você importa para Deus. Se você foi machucado por uma espada que foi usada de maneira errada, não preste atenção em que te feriu, não preste atenção na espada que te machucou. Preste atenção na mão estendida de Deus. Está estendida para te curar hoje, para te refazer. Assim como ele fez com Malco. E não julgue Jesus pela religião que muitas das vezes é pregada erroneamente. Jesus é amor. Ele te ama. Aí você pode falar: Tamires, tem muita gente que diz que por conta dessa pandemia, desse coronavírus, né, é porque Deus está furioso. Sim, ele está furioso. Mas isso não muda a característica do que ele é. Ele é amor. Ele nos corrige, mas ele só corrige a quem ele ama. Assim como um pai faz com seu filho. Volte para os braços do pai. Tá bom? Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Se você, que é cristão, e já feriu alguém com a sua espada, já pregou erroneamente, olha, isso é normal. Nós erramos,
nós somos pecadores, todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. A graça é um favor imerecível para todos, inclusive para nós. Então, Deus está te dando essa oportunidade de você pedir perdão e de você rever os seus conceitos, rever o que você está fazendo com o Evangelho. E você que foi machucado, foi ferido pela espada, Deus está com a mão estendida, doidinho, mas doidinho mesmo, para te curar e para refazer os seus pedaços. O Evangelho vai muito além de ir todo domingo à igreja, de tomar Santa Ceia todo mês, de assistir todas as lives todos os dias. É muito além de visualizações, muito além de comentários, muito além de quantas vezes ouviram aquele louvor. O Evangelho é um oceano de coisas maravilhosas que Deus tem para revelar para nós. Mas o Evangelho é baseado no amor. Tudo que façais, façam com amor, tá? Porque não adianta ter a língua dos anjos, a língua dos homens, saber pregar, saber cantar, se eu não tenho amor. Sem amor nós não somos nada, porque o nosso próprio Deus é o amor. Amém? Agradeço por quem estava comigo até aqui, até o finalzinho desse vídeo. Espero que esse vídeo Deus tenha falado com você. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você acha que alguém vai ser abençoado através dessa palavra, compartilha esse vídeo, tá bom? Vamos compartilhar Jesus, porque Jesus é coisa boa. Sim, só sou um instrumento nas mãos dele. Quem é bom mesmo, que fez quem revelou essa palavra foi Deus. Não veio nada de mim. Sem ele eu não conseguiria fazer. Confesso que eu estava um pouco nervosa. Agora eu tô com uma sensação de dever cumprido, porque eu creio que era isso que Deus queria que eu falasse. Eu creio que as pessoas que precisam ouvir serão curadas através desse vídeo e vão repensar sobre o que fez até aqui. Quero fazer 2 agradecimentos antes de encerrar o vídeo. A irmã Rose, que me inspirou a fazer esse vídeo. Sou muito grata a Deus pela vida dela. E agradecer pela vida do Heron, que fez toda essa edição, deixando o vídeo ainda melhor para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em casa, porque sua atitude pode salvar vidas. E é isso, até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.